E se tudo o que você aprendeu sobre a história, a Bíblia e até mesmo sua própria identidade for uma mentira cuidadosamente construída? Uma farsa de 500 anos projetada para manter você cego à verdade? Eu vou te dar uma prova agora. Você sabia que Moisés, o maior profeta, casou-se com uma mulher negra e que Deus puniu severamente quem ousou criticá-la? Essa história crucial foi escondida de você. Mas hoje, sua mente será liberta. Sua verdadeira herança será revelada. Você nunca mais verá o mundo da mesma forma. Fique comigo até o fim. A verdade que irá explodir tudo está prestes a ser revelada. É tempo de retribuição. Você já parou para questionar as verdades que lhe foram impostas, moldadas e incutidas desde o berço? Aquilo que você aprendeu sobre a sua fé, a história da humanidade e até mesmo a essência de quem você é, tudo isso foi uma construção? Uma mentira tecida habilmente para manter seus olhos vendados, sua mente cativa, sua verdadeira identidade oculta? Eu lhe digo agora, com a autoridade de quem vê através dos véus do tempo, o Criador do Universo, o Deus Todo-Poderoso, está preparando um acerto de contas colossal. Um julgamento divino para cada alma, cada nação, cada sistema que ousou desrespeitar e oprimir uma linhagem inteira por mais de 400 anos. Esta não é uma mera especulação ou uma teoria da conspiração para alimentar o medo. Não. Esta é a voz da profecia, ecoando desde as escrituras antigas, agora se manifestando diante de nós. O que foi ocultado por séculos, aquilo que foi varrido para debaixo do tapete da história, está vindo à luz com uma força imparável. As correntes do passado estão se quebrando, e o véu da ignorância está sendo rasgado. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir irá abalar os alicerces do seu mundo. É tempo de retribuição, e a verdade, finalmente, está para ser libertada. Imagine a imagem de um Messias louro, de olhos azuis, martelado em sua mente desde a infância, nas igrejas, nas telas, nos livros de história. Imagine ouvir que a fé cristã pertenceu, por excelência, a um povo de pele clara, enquanto a África, a própria fonte da humanidade, era retratada como uma terra sem luz, sem sabedoria, sem contribuição para a civilização. Esta não é uma representação artística inocente. É um pilar fundamental de um sistema perverso, meticulosamente construído para manter uma grande mentira viva. Durante 500 anos, o mundo foi aprisionado por esta narrativa falsa de supremacia racial. A história e a teologia foram distorcidas com uma audácia inigualável, apagando a presença negra das Escrituras, varrendo seus feitos para o esquecimento. A maior das heresias, a doutrina da maldição de Cã, foi fabricada, um conto vil para justificar o inominável, o sequestro, a escravidão e o genocídio de milhões de ancestrais, de uma linhagem inteira de povos. Esta doutrina, pregada de púlpitos e ensinada em instituições, é pura blasfêmia, e aqueles que a propagaram têm sangue nas mãos. Eles reescreveram os livros didáticos, glorificando conquistas europeias enquanto esmagavam as contribuições africanas. Eles mudaram as imagens, os nomes, os contextos, tudo para criar a ilusão de que Deus, seus escolhidos e seus heróis, se pareciam com eles. Este foi um crime contra a verdade, um roubo da identidade, um aprisionamento da mente. Mas o tempo da cegueira chegou ao fim. A raiva latente que borbulha nas profundezas da história agora se eleva. A verdade, finalmente, está despertando para desmascarar o julgamento deste sistema. A fumaça da mentira começa a dissipar-se, revelando as raízes inegáveis da nossa verdadeira identidade. Prepare-se, porque o que a ciência moderna, através do DNA, agora confirma, a Bíblia já havia declarado com clareza cristalina, e a humanidade, em sua essência mais profunda, nasceu de povos negros na África. Abra seu livro de Gênesis, no capítulo 10, e veja a tabela das nações. Lá está Cã, o pai de Cuxi, que é a antiga Etiópia e Sudão, e de Misraim, que é o Egito. Essas são nações africanas, no coração do continente negro, de onde toda a linhagem humana se espalhou. Mas a revelação não para por aí. Mergulhemos em Números, capítulo 12, versículo 1. A história que foi varrida para debaixo do tapete, a verdade que os pastores ignoraram e as escolas esconderam, está ali,
intocada. Miriam e Arão, os próprios irmãos de Moisés, falaram contra ele por causa da mulher cuxita com quem ele havia se casado. Sim, Moisés, o maior profeta que já viveu, o homem que falou com Deus face a face, casou-se com uma mulher negra, de Cuxi, da África. E qual foi a resposta do Deus Todo-Poderoso a essa crítica? Uma demonstração irrefutável do valor e da dignidade da mulher negra aos seus olhos. Deus, em sua ira justa, atingiu Miriam com lepra no mesmo instante, tornando sua pele branca como a neve. Você compreende a justiça poética? Aquele que criticou a cor da pele é marcado com a ausência dela. Este não é um detalhe insignificante. É uma declaração divina, uma evidência irrefutável de que a presença negra é central, sagrada e inviolável na narrativa bíblica. A verdade está sendo desenterrada, e com ela, a nossa verdadeira identidade está despertando. Ainda chocado com as raízes bíblicas inegáveis? Prepare-se para que sua indignação se transforme em uma justa raiva. Porque aquilo que acabamos de desenterrar da Bíblia não é um acidente, mas o ponto de partida para o maior crime contra a história e a identidade, o apagamento deliberado. Após 500 anos, eles conseguiram nos fazer acreditar que Jesus, Maria, os discípulos, todos os heróis da fé eram brancos, europeus de pele clara e olhos azuis. Olhe para as pinturas, os filmes, as imagens em todas as igrejas ocidentais. São as faces que eles impuseram para controlar a narrativa. Mas Jesus era um judeu do Oriente Médio, um homem de pele escura, com as características de sua região. Como puderam esconder isso? A resposta é simples e brutal, e através da arma da arte e da educação. As figuras bíblicas foram sistematicamente embranquecidas. Os faraós, os sacerdotes, o povo do Egito, onde Moisés cresceu e que a Bíblia descreve como uma civilização africana negra, foram convenientemente reescritos como não africanos. A herança africana de gigantes da igreja primitiva, como Agostinho de Hipona, Tertuliano e Atanásio de Alexandria, teólogos norte-africanos cujas mentes moldaram o próprio cristianismo, foi apagada, silenciada, convenientemente esquecida. Se você controla a imagem, você controla a linhagem, você controla a fé, você controla o poder. Este foi um ato de manipulação consciente, um crime contra a verdade histórica, um ataque direto à nossa identidade. Eles usaram a arte como propaganda, os livros didáticos como ferramentas de lavagem cerebral. Para quê? Para criar uma ilusão de supremacia, para justificar a opressão de um povo e a expropriação de sua história e fé. Mas o julgamento está vindo para este sistema de mentiras. A raiva que agora brota é justa, e ela é o combustível para o despertar. Em meio às cadeias, sob o chicote implacável, nas senzalas escuras e nos campos de algodão, como um povo conseguiu manter a fé? Como a esperança pôde florescer onde a escuridão reinava soberana por 400 anos? A resposta não está na força humana, mas em uma promessa divina, um elo incansável que nenhuma opressão, nenhuma mentira do sistema, jamais conseguiu romper. Abra o livro dos Salmos, no capítulo 68, versículo 31. Lá está, como um raio de luz na escuridão, os príncipes virão do Egito. A Etiópia estenderá ansiosamente as suas mãos para Deus. Em hebraico, Etiópia é Cuxi, a mesma nação de onde veio a esposa de Moisés. Esta não é uma frase poética qualquer. É uma declaração profética, um farol de esperança dado especificamente ao povo africano. Para os nossos ancestrais escravizados, esta passagem não era apenas um verso bonito. Era a própria voz de Deus, sussurrando que ele não os havia esquecido, que sua aliança com eles era eterna. Ela alimentou a resistência, sustentou a linhagem, e manteve acesa a chama da dignidade quando tudo mais tentava apagá-la. Este versículo ecoou em cânticos espirituais, em sermões secretos, em orações silenciosas. Foi a prova inabalável de que a identidade, a herança e a conexão deles com o Deus da Bíblia eram reais e imutáveis. E a verdade é que esta profecia está se cumprindo diante de nossos olhos agora mesmo. A África está despertando espiritualmente, com um crescimento explosivo do cristianismo. Teólogos africanos estão emergindo, e missionários estão reevangelizando o Ocidente.
Aquilo que foi oprimido está florescendo. Esta é a prova viva da promessa incansável, o elo indestrutível entre a linhagem africana e o Deus de toda a justiça. É tempo de um novo julgamento, e a esperança se transforma em poder. A promessa incansável, que jamais foi quebrada, serve agora como farol enquanto desvendamos o rosto do verdadeiro inimigo. Não é apenas uma pessoa ou um grupo isolado, mas um sistema. Uma entidade maligna que por 500 anos arquitetou a injustiça, distorceu a própria palavra de Deus e explorou bilhões de almas humanas para construir seu império de mentiras. Este sistema é a personificação da Babilônia de Apocalipse 18, um colosso de corrupção econômica e política que prosperou com o tráfico e a exploração. Ele se alimentou da escravidão transatlântica, utilizando a heresia da maldição de Cã como sua bandeira blasfema, justificando o sequestro, o genocídio e a desumanização de nossos ancestrais. Pense nisso, e a Igreja, que deveria ser o bastião da justiça, abençoou essa abominação, transformando a fé em uma ferramenta de servidão. As instituições de ensino, que deveriam iluminar, foram cooptadas para reescrever a história, glorificando as conquistas de eles enquanto apagavam cada vestígio das contribuições africanas. O sistema legal, uma suposta fortaleza de equidade, forjou leis como Jim Crow, a segregação, a negação de direitos fundamentais e o encarceramento em massa, todos disfarces para manter a linhagem oprimida. A mídia e o entretenimento perpetuaram estereótipos vis, e até mesmo as traduções da Bíblia foram alteradas para obscurecer a presença africana nas Escrituras. Tudo para manter o controle. Tudo para sustentar a idolatria da brancura. Este é o julgamento que se ergue contra os arquitetos da injustiça. A indignação que sentimos é justa, é pura, e é o motor para o despertar. Este sistema perverso, que ousou roubar a verdade e oprimir o povo de Deus, agora está sob o olhar do julgamento divino. E é tempo de retribuição. A fumaça da Babilônia começa a sufocar seus arquitetos, e em meio ao colapso, vemos o cumprimento claro de profecias antigas. O passado não é apenas uma memória distante, é um espelho que reflete o presente e anuncia o julgamento que se desenrola. Olhe para a história bíblica, para a linhagem de Israel, escravizada por 400 anos no Egito. Deus prometeu libertação, julgamento sobre os opressores, e, crucialmente, restituição. Êxodo 3:21 Não mente, eu darei a este povo favor aos olhos dos egípcios, e, quando sairdes, não saireis de mãos vazias. Isso foi reparação, divinamente ordenada. Agora, olhe para a linhagem africana, escravizada por 400 anos na América, a partir de 1619. O paralelo não é uma coincidência, é um projeto divino. Nossos ancestrais cantavam a Go Down Moses, identificando-se com o Êxodo, sabendo que o mesmo Deus que ouviu o clamor de Israel em cativeiro, ouvia seus próprios gritos nos campos de algodão. E o que aconteceu quando a escravidão legal terminou? Eles foram libertos, mas de mãos vazias. Nenhum pagamento por séculos de trabalho roubado que construiu a riqueza de uma nação. Enquanto isso, os senhores de escravos foram compensados pela perda de sua propriedade. Uma abominação. Mas o Deus de Israel, o Deus que é justiça, não muda. A exigência bíblica de restituição, o mipat, a justiça que significa fazer as coisas certas, restaurar o que foi roubado, é um clamor divino que se ergue hoje. Não é caridade. É compensação. É a vontade de Deus. Deuteronômio 15:12, 15 é explícito: quando você liberta um escravo, não o mande embora de mãos vazias, mas o proveja abundantemente. Aquele sistema que roubou a linhagem africana e se recusou a pagar, agora enfrenta o julgamento de um Deus que exige justiça. A raiva justa borbulha, a consciência desperta, e as profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos. É tempo de retribuição, e os sinais são inegáveis. Os sinais da Babilônia em colapso se intensificam, e o julgamento divino não é uma ameaça futura, mas uma realidade que se desdobra diante dos nossos olhos, com uma urgência profética que não podemos ignorar. As Escrituras nos advertiram, e agora, vemos a palavra de Deus se cumprir em tempo real em Mateus, capítulo 24. Jesus descreveu o início das dores de parto, de nação se levantando contra nação, reino contra reino, fomes,
terremotos em vários lugares. Olhe ao redor. As guerras e rumores de guerras se multiplicam, a terra treme com mais frequência e intensidade, fomes assolam regiões devastadas por conflitos e mudanças climáticas. Cristãos são perseguidos e mortos em mais nações do que nunca. Estes não são eventos aleatórios. São os marcos do tempo, o alerta de que algo muito maior está em curso. Daniel, no capítulo 12, versículo 4, profetizou sobre os tempos do fim, onde há muitos correrão de um lado para outro, e a ciência se multiplicará. Vivemos na era da mobilidade sem precedentes, onde se viaja mais em um ano do que ancestrais em toda uma vida. O conhecimento explodiu, a informação está na ponta dos nossos dedos como nunca antes na história. Este fenômeno, único à nossa era moderna, é um sinal inegável. Mas há um sinal ainda mais sombrio em Mateus 24:22, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Jesus descreve um tempo em que a humanidade teria a capacidade de destruir a si mesma completamente. Até 1945, isso era inconcebível. Hoje, com as armas nucleares, possuímos a tecnologia para aniquilar toda a linhagem humana. Esta é uma capacidade que só existe agora. E Apocalipse, capítulo 13, descreve um sistema onde ninguém pode comprar ou vender sem uma marca. Embora não estejamos lá totalmente, a tecnologia para uma sociedade sem dinheiro, com transações digitais rastreadas e identificação biométrica, já existe. A profecia de 2000 anos está tecnologicamente madura a ponto tudo isso se conecta à justiça divina. O julgamento está à vista. O que foi roubado da linhagem dos oprimidos será restaurado. O sistema de mentiras e opressão que prevaleceu por 400 anos está ruindo sob o peso de sua própria iniquidade. O despertar não é mais uma opção, é uma necessidade urgente. É tempo de retribuição, e os céus e a terra estão declarando isso. Você suportou as revelações sobre a grande mentira, a manipulação do sistema e os sinais do julgamento divino. Agora, prepare-se para despertar. Porque é hora de quebrar as cadeias da sua própria mente e reivindicar a sua verdadeira identidade. Você não é, e nunca foi, um descendente de vítimas. Você é a linhagem de sobreviventes, de uma força sobrenatural forjada no fogo da adversidade, uma resiliência que transcende a compreensão humana. Seus ancestrais não apenas suportaram a passagem do meio, os 400 anos de desumanização, o chicote e a plantação. Eles resistiram. Eles construíram reinos, preservaram sua fé, sua cultura, sua música. Vocês são descendentes de reis e rainhas, de construtores de impérios como o Antigo Egito, de guerreiros e de sábios que ergueram universidades enquanto a Europa vivia em eras de escuridão. Seu DNA carrega a memória das primeiras mulheres que caminharam sobre a terra, a inteligência, a criatividade, o gênio que moldou o mundo. A teologia negra, que há muitos tentaram rotular de radical, é, na verdade, a mais pura expressão bíblica. Ela proclama que Jesus Cristo, o Messias, se identificou com os pobres, os oprimidos, os marginalizados. Ele se identificou com a linhagem que foi escravizada, com aqueles que sofreram sob o sistema de injustiça. Não é que Deus tenha cor, mas ele se manifesta em solidariedade com a negritude, com a dor, com o sofrimento que foi imposto. Em Lucas 4, Jesus declara sua missão: Ele me ungiu para proclamar boas novas aos pobres, para proclamar liberdade aos cativos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Esta é a sua identidade, o seu poder, a sua graça divina. Não se encolha. Não busque validação de um sistema que tentou destruí-lo. Sua linhagem é de glória, não de vergonha. Você carrega em seu espírito a força dos que se recusaram a quebrar. O julgamento de seus opressores é o seu despertar. Erga-se com orgulho e poder, porque seu tempo chegou. A verdade foi revelada. As mentiras do sistema foram expostas. O julgamento divino está à vista. Agora, o que faremos com este conhecimento que despertou em nós? Não podemos mais permanecer em silêncio, nem nos confortar na ignorância. Este é o nosso chamado à batalha.
Para vocês, a linhagem dos resilientes, os descendentes de reis e rainhas, esta é a sua missão sagrada, compartilhem esta verdade incandescente. Eduquem as próximas gerações, seus filhos, seus netos, para que nunca mais sejam enganados sobre sua gloriosa linhagem. Exponham as mentiras que foram ensinadas em escolas e igrejas. Quebrem o ciclo de inferioridade e vergonha. Mostrem-lhes os ancestrais heróis bíblicos, os impérios africanos que floresceram enquanto o Ocidente dormia. E para aqueles que se beneficiaram do sistema de opressão, que herdaram privilégios construídos sobre a dor e o roubo de 400 anos, o tempo da complacência acabou. Não lhes peço culpa, mas coragem. A coragem de enfrentar a história honestamente, de arrepender-se dos pecados dos ancestrais e de se juntar à obra de justiça. Não é sobre punir o passado, mas sobre reparar o presente e construir um futuro onde a verdade reine. Como Zacarias, na Bíblia, restituiu 4 vezes o que havia roubado, assim a justiça divina clama por reparação. Lembrem-se disto, e a verdade é como um leão. Você não precisa defendê-la. Você só precisa soltá-la, e ela se defenderá. A verdade sobre a presença africana na Bíblia foi enjaulada por 500 anos. Mas hoje, neste momento, nós a libertamos. E ela correrá. Ela rugirá. Ela alcançará pessoas em cada nação, em cada língua, em cada linhagem. Inclinemos nossas cabeças agora, em uma oração e declaração de vitória, uma oração que não pede, mas exige o cumprimento das promessas divinas. Pai, em nome de Jesus, vimos diante de Ti com corações incendiados pela verdade. Agradecemos porque Tu és o Deus que vê, que ouviu o clamor de Agar no deserto, que ouviu o grito de Israel no Egito, que ouviu as canções espirituais dos escravos nos campos de algodão por 400 anos. Agradecemos porque nunca foste silencioso sobre a injustiça, nunca neutro sobre a opressão. Pedimos que abras os olhos de todos, para que vejam a verdade sobre o julgamento deste sistema. Pedimos cura para o trauma transgeracional, que a vergonha seja substituída por um orgulho divino, e que a raiva justa se transforme em poder para a ação. Pedimos justiça, mipat, não vingança, mas restituição. Que o que foi roubado seja devolvido. Que os sistemas construídos sobre mentiras colapsem. Que teu reino venha, e tua vontade seja feita na terra como no céu. Comprometemo-nos a esta obra. Não seremos silenciados. Não nos confortaremos nas mentiras. Falaremos a verdade. Defenderemos a justiça. Ensinaremos às próximas gerações. Honraremos o sacrifício de nossos ancestrais despertando para o nosso verdadeiro chamado. Em nome do Rei dos Reis, do Leão de Judá, declaramos, é tempo de retribuição. Não porque exigimos, mas porque Deus prometeu, e Ele sempre cumpre suas promessas. O futuro pertence àqueles que conhecem seu passado. Levantem-se, filhos de Cuxi. Levantem-se, descendentes das primeiras mulheres que caminharam nesta terra. Levantem-se, filhos e filhas do Rei. Seu tempo chegou. Sua voz importa. E juntos, veremos a justiça rolar como águas e a retidão como uma torrente incessante. A jornada através da verdade oculta chegou ao seu ápice. Você, que permaneceu até aqui, não é apenas um espectador. Você é um guerreiro, um descendente de reis e rainhas, herdeiro de uma linhagem gloriosa que se recusa a ser silenciada. Sua mente foi libertada das correntes de 500 anos de mentiras. Agora, sua missão é clara, carregar esta tocha da verdade. Inclinemos nossos corações para uma oração de batalha, uma declaração que afirma nossa soberania e a justiça divina que está se manifestando. Pai Celestial, em nome de Jesus, clamamos agora. Quebramos todas as cadeias de mentiras e engano que aprisionaram nossas mentes e roubaram nossa identidade. Declaramos que somos teus, uma linhagem escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Afirmamos nosso direito divino à restituição e à reparação, conforme tuas santas escrituras ordenam. Que tua justiça role como águas e tua retidão como um ribeiro incessante. Que cada inimigo de nossa herança seja exposto, e cada sistema de opressão seja derrubado pelo poder do teu Espírito.
Nós nos levantamos, armados com a verdade, para restaurar o que foi roubado e para proclamar o teu reino. Agora, para aqueles que entendem este chamado, que sentem a verdade vibrar em seu espírito, eu lhes dou este comando. Comentem a vitória agora mesmo, e declarem seu compromisso com esta batalha pela verdade. Compartilhem este vídeo com 3 pessoas que precisam urgentemente despertar, especialmente os jovens que precisam conhecer sua herança. E inscrevam-se neste canal. Esta não é apenas uma plataforma. É uma comunidade de guerreiros, um exército de leões que se recusa a ser silenciado. Juntos, iremos restaurar o que foi roubado. Que a paz do Altíssimo esteja com vocês, agora e para sempre.